De volta com o Tarobá Esporte, recebendo o elegantíssimo Edson Moraes. Uau, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Não, boa tarde já. Boa tarde já? Boa tarde. Bom dia ainda, Bom Moraes. dia, não estou meio-dia e meia? Não, agora é 11h20. Oh, meu Deus do céu, 11. No horário antigo, o Tarobá Esporte era boa tarde. É verdade. Bom dia a todos. Daqui a pouco você vai comentar para nós, Edson Moraes, projetando aí, fazendo a tua análise, a tua visão aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro, segunda rodada. Mas antes, nós vamos dar um pulo, devolver para a Samanta, porque ela vai trazer uma informação curiosa que está lá no portal tarobá.com.br, a CBF se manifestando. Pode pisar na bola, Moraes? Na minha visão, pode tudo com a bola. Pode tudo com a O que bola? não pode é a agressão, né? Principalmente a agressão física. Isso é que realmente não pode, né? Para mim, pode tirar a camisa para comemorar um gol, pode subir na bola, pode fazer embaixadinha, pode tudo com a bola. O futebol é arte. É aquilo que eu disse a alguns programas, que vão dar cartão amarelo, começar a dar cartão amarelo e expulsar jogadores por praticarem uma arte no futebol. E o futebol é isso, mas infelizmente está mudando o conceito. Para mim, pode subir na bola tranquilamente, aí o outro chega a dar um piso na bola, o outro cai. Samanta vai trazer essa informação para nós então, Edson Moraes. É isso mesmo, Luciano e Edson Moraes. Essa notícia é um dos destaques lá no tarobá.com.br. Notícia ali que movimentou, porque fim de semana rolou a informação que a CBF acatou a decisão da FIFA e da Conmebol ao proibir a subida na bola dos jogadores. A gente está trazendo esse assunto aqui para discussão, Moraes, porque é o seguinte, o Leonardo perguntou: o que o futebol perde com tantas regras? Então, para você que quer conferir a notícia na íntegra, acesse lá o nosso site tarobá.com.br e eu fico aí com a pergunta que o Leonardo fez. O que o futebol perde? Luciano Neves, você acha que perde com muitas regras? Edson Moraes, vocês acham aí que vai perder ou só é mais uma regrinha e não vai fazer diferença? Rapaz, pergunta complicada, mas eu vou assim, se o Moraes me der permissão, eu vou discordar dele num ponto, Moraes. No tirar a camisa eu discordo. Porque assim, o futebol envolve muito, precisa de um aporte financeiro. Aí o jogador marca o gol importante para o time dele, tira a camisa e na hora que os olhares da imprensa nacional se voltam para aquele atleta, ele não está mostrando que está pagando a conta, sabe? Então esse quesito essa atitude do jogador eu condeno, Moraes. Não, perfeito. Mas eu, por exemplo, eu tenho essa minha visão, é uma convicção que eu tenho em relação à questão do futebol. E repito, o futebol é um espetáculo. O futebol é um espetáculo. O futebol é arte, né? O jogador de futebol, o craque de futebol é um artista, né? Exatamente. Essa semana eu estava olhando aí vídeos do Maradona, do Ronaldinho Gaúcho, do Zico, né? Fazendo coisas realmente fantásticas. O Denilson, né? E assim por diante. Eu fico imaginando hoje o Garrincha jogando futebol. Eu acho que o Garrincha, quer dizer, nem jogaria, não passaria na primeira peneira. Exatamente. Né? Olhava a perna dele torta, não passaria na primeira peneira. O que eu vejo no futebol e que não evolui absolutamente nada é essa montagem de regras e regras e regras. Você pode isso, você não pode aquilo. Eu estou falando em relação à atividade com a bola. Então, o jogador com uma bola, ele pode tudo. Aliás, deve fazer tudo se ele tem capacidade para fazer isso, né? Ele tem técnica para fazer isso, que ele faça isso. Porque quem está assistindo vai terminar aplaudindo. Teve um jogo, inclusive, do Ronaldinho, em que ele foi aplaudido pela torcida adversária. Jogando pela Barcelona, ele foi aplaudido pelo Real Madrid. Pela torcida adversária. Quer dizer, é questão de mentalidade, questão de cultura. Então pode realmente tudo. Em relação à questão da camisa, até concordo, essa coisa do capitalismo, do merchandising, de tudo, está dentro do combo, está dentro do combo. Só que eu vejo assim, o jogador, na hora do gol, cara, a hora do gol, do cara que faz o gol, é a glória do cara. Entende? Então, ele não pode tirar o calção. Entendeu? Aliás, até se tiver cueca, tá. Mas vai que não tem cueca. Entendeu? É a única coisa que não pode, na minha visão, em termos de futebol. Muito bem, Moraes. Então, eu te convido agora, Moraes, para nós assistirmos parte dessa rodada do Campeonato Brasileiro, os gols. 3 jogos que ocorreram no sábado, teve vitória do Botafogo, atual campeão, vitória do Ceará para cima do Grêmio e o Corinthians, que agora aparece entre os líderes e vencendo bem a equipe do Vasco. A segunda rodada do Brasileirão foi boa no quesito bola na rede. Foram 25 gols em 10 jogos. O atual campeão Botafogo fez o primeiro dele na edição de 2025. E também foi o fim do jejum de Igor Jesus.
Cruzamento curto de Arthur e o centroavante fez de cabeça. Ele não marcava há 2 meses. No segundo tempo, cruzamento rasteiro de Cuiabano e Matheus Ponte concluiu para as redes. 2-0. O Fogão chegou a 18 jogos de invencibilidade pelo Campeonato Brasileiro. 2-0 também foi o placar da vitória do Ceará sobre o Grêmio no Castelão. Pênalti marcado pelo VAR para o Vozão. Pedro Raul bateu bem e abriu o marcador. No finzinho do jogo, o Grêmio partiu em busca do empate e até o goleiro Thiago Volpe foi para a área. Mas o Ceará puxou o contra-ataque mortal e Matheus Araújo concluiu para o gol vazio para fechar o placar. O primeiro gol da rodada foi do Corinthians. Ajeitada de peito de Memphis Depay e Yuri Alberto acertou um chutaço. 1-0. Também foi o primeiro gol da vitória contundente do Timão sobre o Vasco. 3-0 na Neoquímica Arena. Logo depois, Yuri Alberto retribuiu. Ele puxou o contra-ataque e serviu Memphis Depay. O holandês dominou e concluiu na saída do goleiro, 2-0. No segundo tempo, o Corinthians teve 2 gols anulados pelo VAR. Mas o Timão teve uma ajuda do Vasco. Lambança da defesa e João Vitor fez contra, 3-0. Timão, Fogão e Vozão têm 4 pontos e aparecem no bolo da parte de cima da tabela. Porém, o Corinthians é um dos líderes do Brasileirão pelo saldo de gols. Edson Moraes, para desespero de Samantha Torres, o Corinthians ganhou do Palmeiras dela na final do Paulista. Esse Corinthians, essa sintonia da dupla Memphis Depay e Yuri Alberto, você até elogiou a jogada entre eles do primeiro gol ali, dá para credenciar o Corinthians também como candidato ao título do Brasileirão esse ano? Eu reafirmo aquilo que falei na primeira rodada. O candidato ao título brasileiro desse ano é o Flamengo. Que tecnicamente é a equipe que está na frente dos demais. Mas olha, tá muito perto do Flamengo o Internacional, o teu Internacional de Porto Alegre. O Internacional por quê? Porque o Internacional está um time muito bem entrosado. Olha, está muito bem treinado, muito, sabe, um time que está jogando futebol muito bonito. Joga muito pelos lados, tem uma força muito grande pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, né? Com o Bernabé pelo lado esquerdo. Então, envolve muito essa questão do jogo pelos lados do campo para a realização de gols. Porque aí você vai pegar o atacante, você vai soltar, e o meio também de campo chegando, encostando. Aí voltando para o Internacional, na questão do meio de campo. É um time que está com uma precisão de passes de bola muito interessante, muito legal. Posso te interromper? Oi. Vamos mostrar então os gols, já que você está falando justamente dessa vitória do Inter ontem, Perfeito. Uma vitória por 3-0. E aquilo que o Moraes está dizendo vai dar para ver nesse lance. Olha o primeiro gol do Alan Patrick, uma jogada pelo lado esquerdo, Moraes. Olha o passe do Bernabé para o meio, achou então o Alan Patrick. Alan Patrick deveria ser seleção brasileira, Moraes? Olha, é um jogador muito interessante, hein? É um jogador interessante. Eu diria que acima da média que nós temos. Esse, olha, ainda no primeiro tempo, um passe do pelo lado Wesley. direito. Isso, gol do Ener Valencia. Exatamente, pelo lado direito. Começou no Alan Patrick, um passe de calcanhar. Exatamente. Já pelo lado direito. Primeiro gol pelo lado esquerdo, segundo gol pelo lado direito. E assim, o Internacional. E a estrela do Roger Machado, porque o Roger, nas partidas anteriores, inclusive na Libertadores da América, ele começou com um Borré no comando de ataque, em detrimento da presença do Ener Valencia. E até ele foi contestado por isso, e ele fazia essas trocas. Ontem, ele começou com o Valencia, titular, ele fez o segundo gol, e depois colocou o colombiano Borré justamente no lugar do Valencia, e ele fez então o terceiro gol, só que o Cruzeiro reclama. Nós não temos esse lance, mas o Cruzeiro reclama de uma expulsão quando o jogo ainda estava em 0-0, mas como você disse, de novo o primeiro gol. Perfeito. Aliás, em relação à expulsão, o Cruzeiro ficou prejudicado no jogo. Não é que facilitou, foi por isso que o Internacional ganhou. Não foi isso. Eu acho que 11 contra 11 o Internacional ganharia do Cruzeiro, pelo futebol que o Internacional está jogando. Agora o Cruzeiro perdeu um jogador no primeiro tempo, logo no começo da partida, e aquilo arrebentou. Aí o Internacional amassou a equipe do Cruzeiro. Por que eu digo que o Internacional venceria a equipe do Cruzeiro? Porque não é necessariamente, se você tem uma equipe praticamente igual, você perde um jogador e pode sustentar o jogo. Exato. Mas o Internacional amassou a equipe do Cruzeiro. Aliás, eu fiquei aqui pensando sobre o Gabriel Barbosa, chamado de Gabigol. Né? Ele teve uma chance, um chute que ele deu no gol e podia ter feito o gol e perdeu o gol também. Só para lembrar aqui rapidamente, né? Já que tem isso. Eu falei do Flamengo e coloquei, olha, Flamengo Internacional. O Corinthians está melhor do que a equipe do Palmeiras e tem o clássico no próximo jogo. Exatamente. Né? Não vejo o Botafogo jogando grande futebol, teve um grande resultado, mas não fez um grande jogo contra o Juventude. O Juventude no primeiro tempo foi um time que chegou a momentos de envolver a equipe do Botafogo.
né? E o próprio São Paulo, essas equipes vão evoluir, algumas, porque nem todas têm com que evoluir nesse Campeonato Brasileiro. Então, isso é fato. Hoje, nesse cenário, nessa projeção, eu gosto disso, sabe? Essa questão de ficar analisando, avaliando o resultado, eu nunca coloquei na minha pauta. Eu gosto de fazer uma projeção, porque a gente vive vendo o futebol. Então, hoje, tecnicamente, isso é o Flamengo. O Internacional muito próximo do Flamengo, olha, vou te contar, os dois aí, um negócio realmente gostoso de se ver, porque está jogando um futebol bonito. Tá? E o Corinthians hoje está superior ao Palmeiras. O Palmeiras tem que evoluir e muito para ter uma pretensão no Campeonato Brasileiro deste ano. Um dos candidatos, então, ao título pontuados pelo Edson Moraes, o Flamengo. O Flamengo jogou ontem contra o Vitória fora de casa, conseguiu mais um resultado positivo. Esse joga muito, Moraes. Gol do Arrascaeta, uruguaio, fazendo o primeiro, depois o Bruno Henrique, então, também fez um segundo gol do Flamengo. E o Vitória conseguiu descontar com esse golzinho aí, que foi do Wellington Rato. Flamengo, então, que havia empatado com o Internacional, olha o cruzamento da esquerda, conclusão do Bruno Henrique garantindo a vitória, o Vitória da Bahia, lanterninha, e o Flamengo está nesse bolo na parte de cima da tabela de classificação, Moraes. O Flamengo hoje está na 6ª posição, né? Mas está todo mundo com 4 pontos. Deixa eu pegar a tabela de classificação só para te pontos. ajudar aqui. Ó. Então tem o Inter e o Corinthians com campanhas idênticas, 4 pontos, saldo positivo de 3. Aí vem o Ceará com 4, Fortaleza com 4, Botafogo com 4, Flamengo com 4 e o Palmeiras, que aparece no 7º lugar, também com 4 pontos. Esses perdem no saldo para Inter e Corinthians. É verdade. E assim, o Grêmio é o próximo jogo do Flamengo, né? Me parece que... Já te confirmo, eu Moraes. acho que é Flamengo e Grêmio. Perfeitamente. Grêmio e Flamengo, domingo, 5h30 da tarde. Eu falei sobre equipes que precisam evoluir no campeonato. O Grêmio é outra equipe que precisa evoluir no campeonato. Assim como eu disse do Palmeiras, o Grêmio, das equipes grandes do futebol brasileiro, que é outra equipe que também precisa evoluir no campeonato. Porque se não evoluir, não vai brigar na parte de cima da tabela deste brasileiro.